Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui de lista encadeada. Em teoria, esse é o último vídeo com o que tem de principal de lista encadeada. O restante é otimização, adicionar funcionalidade e tudo, mas a funcionalidade básica que é criar a lista, inserir elemento, remover, buscar o elemento, imprimir, vamos dizer assim, as funcionalidades básicas. Eu vou fechar nesse vídeo aqui, tá? Então, para poder fechar esse vídeo com uma boa implementação de lista encadeada, eu preciso tocar num assunto que tem a ver com o tempo de vida de um objeto, tá? Ou no caso aqui da nossa lista encadeada com o item lista. O que acontece? No nosso último vídeo, eu encerrei removendo os elementos 17, 18 e 32. Tá? Então a nossa lista ficou com o 15, o 10 e o 20, que eram os elementos originais. Então, se eu der uma olhada aqui do ponto de vista da lista, eu nunca chego no 17, 18 e 32. Então vamos lá, estou começando aqui, venho para o 15, do 15 eu vou para o 10, do 10 eu vou para o 20 e do 20 encerrei. Tá? Então, do ponto de vista da lista, os elementos que estão aqui, eles não pertencem mais à lista. Tá? E o seguinte, se eles não pertencem mais à lista, eles também não deveriam existir mais. Tá? Porque, do ponto de vista de uma boa implementação de lista, a minha representação interna dela não deve ser conhecida. Tá? Isso tem a ver com alguns padrões que a gente segue para poder fazer programação orientada a objeto. No caso aqui eu vou dar o exemplo de C, que não é orientado a objeto, mas bons princípios, se puder serem aplicados em programação estruturada, a gente aplica também. Então, mas a ideia é o seguinte, não faz sentido eu ter um item lista que não pertence a nenhuma lista. Tá? Então, olha só o que aconteceu no fim do nosso último vídeo. Eu tenho 3 elementos na memória, 3 itens listas, que não pertencem a nenhuma lista, mas eles estão aqui na memória em algum lugar, porque existe uma variável chamada item lista 4 que referencia ou aponta para esse elemento. Eu tenho um item lista 5 que referencia ou aponta esse elemento. E eu tenho o item lista 6 que referencia ou aponta esse elemento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é imaginar que todas as vezes que eu removo um elemento da lista, ele tem que efetivamente sumir, tá? E o que acontece? Isso tem a ver com o tempo de vida de um objeto, tá? Isso tem a ver com uma coisa chamada agregação ou composição, tá? Que, que eu não vou tratar nesse vídeo. Esse vídeo é de lista encadeada, não é de nada relacionado com orientação ao objeto em si, né? De padrões, de paradigmas, de nada disso, tá? É de lista encadeada. Então eu não vou tratar nesse assunto, mas eu preciso citar que eu não posso ter uma implementação de lista onde o item da lista seja visível. Tá? Isso não é legal, porque eu estou mostrando a representação interna da lista. Então eu tenho que dar um jeito de sumir com isso daqui. Então se eu der uma olhada aqui no meu código, vamos voltar aqui na lista encadeada, o que tem que acontecer? Todos os lugares que tem item lista, eles não podem ser exportados mais. Tá? Então é essa daí que é a ideia. Um item lista não é mais visível do ponto de vista de quem está fora da lista. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um item lista e vou tirar ele aqui do ponto H. Vamos ver aqui.
A minha lista ainda tem aqui um item lista, que na verdade é um ponteiro para onde começa o elemento, tá? Então eu posso remover isso aqui se eu quiser. Eu posso fazer ele ser um void pointer, por exemplo, e fazer o cache toda vez que eu precisar. Então vou tornar esse cara aqui, por exemplo, um void pointer. Que mais aqui? Só para a gente ver, então eu tenho agora uma lista que tem o endereço do primeiro elemento, tá? O tipo interno não interessa, mas ele tem aqui o endereço do primeiro elemento. Essa lista tem o número de itens e ela armazena um dado item. Então, todos os lugares que eu tenho aqui um item lista, isso tem que desaparecer, tá? Porque eu não quero a minha representação interna. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse create do item lista da parte que exporta, tá? Então, eu não quero nada relacionado com item lista visível aqui do lado de fora. Então, isso aqui tem a ver com item lista. Eu vou tirar. Isso tem a ver com item lista. Eu vou tirar a lista que imprime OK. Procura item. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou tornar o procura item uma função que vai retornar para mim a posição do item na lista, mas não o item lista. Então é o seguinte, é como se eu estivesse procurando aqui pelo 20, por exemplo, e ao invés de ele me retornar o endereço desse item aqui, ele vai retornar para mim 2, tá? Então, esse é o 0, esse é 1 e esse é o 2. Então, ele vai retornar para mim a posição do item que eu busquei. Então, se eu procurei por 20, ele vai me retornar 2. Tá? Então, eu vou trocar aqui o meu procura item para int, para dizer que ele vai me retornar a posição desse valor aqui na lista se encontrar. Se não encontrar, retorna um número negativo, por exemplo. Isso a gente pode definir daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Inserir no início. Eu agora não insiro mais um item lista no início. Eu insiro um dados item. E a minha função de insere no início é que vai ficar responsável por criar o item lista. Então, vamos lá. É um dado item que eu vou inserir. Aqui também um dado item. Insere na enésima posição também. E remove aqui, beleza. Tá? Então é o seguinte, do ponto de vista desse ponto H aqui, não existe mais qualquer referência a item lista. Então, a função main aqui, que tinha itens lista, não tem jeito de eu ter isso aqui mais, tá? Porque ele não conhece mais o item lista. Eu estou escondendo essa representação de item lista dele aqui. Então vamos lá, vamos tirar tudo isso aqui, tá? Porque não existe mais esse conceito. Vou criar minha lista. Nada disso aqui existe mais, porém, o meu insere no início, ele agora espera um dado item. Então eu posso, por exemplo, criar, se eu quiser criar na ordem 10, 15, 20, 17, 18, 32, eu teria que inserir 32, 18, 17, 20, 15 e 10. Tá? Mas eu não estou preocupado com nada disso daqui por enquanto. Eu só estou querendo mostrar para vocês que eu não tenho mais o conceito de item lista. Então, eu vou manter só os números aqui, ó, 10, 15, 20, 17, 18 e 32 por referência, tá? Para eu lembrar aqui quais eram os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então,
Vou tirar aqui. Também não existe mais essa ideia de imprimir o item aqui do lado de fora. Não tem jeito de eu inserir mais o item lista, né? Então eu tenho que inserir o valor. Então, por exemplo, qual que seria o item 3? É o 20. Então eu vou colocar aqui 20. Qual que seria o item 1? O item 1 era o 10. Qual que seria o item 2? O 15. O item 6, 32. O item 5, 18. E o item 4, 17. Tá? Então, aqui eu iria inserir os elementos na ordem com que eu tinha aqui antes, que eu não lembro exatamente qual que era, eu devia ter anotado aqui. Mas, se não me engano, era 17. Deixa eu tentar colocar de outra cor aqui. Se não me engano, era 17. Deixa eu só confirmar aqui. Que o 17 eu insiro no final. Não. Então, aqui era o 17. O 18 eu inseria na posição 2, depois de ter inserido o 32 na 0. Então, aqui é o 32. E aqui, o 18. Só para poder ficar como lembrança aqui. Tá? Então, no final disso aqui, eu tenho que ter essa ordem. 32, 15, 18, 10, 20 e 17. Tá? Também não imprimo cada item, né? Eu vou imprimir a lista inteira. Aqui, para poder remover os itens 17, 18 e 32. E, novamente, imprimo a lista aqui. Então, o que acontece? Do ponto de vista do C, agora está tudo ok também. Tá? Porque eu estou inserindo o elemento e não mais o item lista. Então, eu estou inserindo o valor. Então, vamos dar uma modificada agora aqui. Ó. Primeiro, esse insere no início aqui, vamos dar uma olhada, insere no início. Depois eu troco os comentários, porque não é mais isso aqui, tá? Mas só para a gente... Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o insere na enésima posição, então estou só modificando aqui o protótipo das funções, porque o ponto C tem que casar com o ponto H. O insere no final, vou modificar aqui também, ó. Insere no final. Todas essas linhas aqui é porque ele está reclamando que a implementação não casa com o protótipo, quer ver? Tá vendo? Ó, a definição da função não foi encontrada. Não foi encontrada porque a gente modificou o protótipo, né? Então, consequentemente, ele não casa com o que está lá no C. Então, vamos trocar aqui o insere no final. Beleza. O imprime item da lista tá ok, porque ele é visível só aqui dentro. Se eu quiser garantir que ele realmente só possa ser visível aqui dentro, eu coloco um static. Então, tudo que tiver relacionado com item lista, por exemplo, eu posso colocar um static aqui, ó, para garantir que ninguém possa chamar essa função do lado de fora. Tá? Então, a lista está ok. Depois eu dou uma verificada aqui de novo, mas tudo que tiver relacionado com item lista não pode ser visível do lado de fora. Tá? Então, vou colocar um static só para garantir isso daí. Então, imprime está ok, lista está ok. Até agora, tudo bacana. Procura item. Procura item foi um dos que eu modifiquei. Então, vamos lá. O que o procura item faz? Agora ele vai me retornar a posição do item que eu estou
procurando. Então, no caso aqui, ó, se eu estiver procurando pelo 20 e essa lista estiver cheia, ele vai me retornar 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu estiver procurando pelo 17, vai me retornar 5. Se eu estiver procurando pelo 18, vai me retornar 2, por exemplo. Tá? Então, essa que é o negócio. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu quero garantir que se minha lista está vazia, então eu certamente não vou achar esse valor aqui, né? Então eu vou retornar menos 1. Menos 1 aqui por enquanto, tá? Eu não sei se eu vou modificar isso nesse vídeo, porque são melhorias. Mas é o seguinte, menos 1 aqui vai ser item não encontrado, tá? Então, se eu colocar aqui uma constante, então menos 1 significa que na lista o item não foi encontrado. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Se a lista está vazia, certamente não irá encontrar o elemento. Então, vamos lá. Beleza. Então, o que acontece? Se eu chegar nesse ponto aqui, ó, garantidamente eu tenho pelo menos um elemento na lista. Então, aqui, ó, neste ponto é garantido que eu tenho pelo menos um item na lista. Tá? Então, é uma garantia, porque se minha lista estiver vazia, eu vou retornar item não encontrado. E o seguinte, olha só, esse primeiro aqui é um void pointer, tá? E o meu próximo é um item lista. Então, para poder ficar bonitão aqui, eu vou fazer um cast, tá? Só para não gerar warning nem nada. Vamos colocar aqui, ó. Então, vou fazendo um cast aqui bem legal, de primeiro para o próximo aqui. Então, vou começar a procurar meu item até que o próximo seja nulo. Porque se o próximo é nulo, significa que eu cheguei no final da lista. Então, se eu cheguei até aqui, ó, então eu andei até o próximo ser nulo, não encontrei, cheguei aqui. Então, se eu cheguei aqui, é porque eu também não encontrei. Então, eu posso ter passado um valor que mesmo a lista não estando vazia, ele não pertence à lista. Então, eu vou retornar aqui também, ó. Se eu cheguei aqui, é porque eu não encontrei o item. E agora é o seguinte, se eu encontrar, eu tenho que retornar o meu índice atual. Só que acontece que eu estou fazendo aqui com um while, e o while não me dá o índice. Então eu poderia trocar por um for, ou eu poderia adicionar um contador aqui. Então, só porque já está pronto aqui, eu vou adicionar um contador ao invés de trocar por um for. Então vamos lá. Então eu começo da minha posição 0. Então vamos lá. O meu atual é o primeiro da lista, supondo minha primeira interação, né? Então o meu atual é o primeiro da lista e o meu próximo é o segundo da lista. Então se o meu atual tiver o valor que eu quero, o valor que eu estou buscando, então eu vou retornar a minha posição atual, que é a 0. Agora, e se não tiver? Se não tiver, eu tenho que incrementar essa posição, porque na minha segunda passada aqui, então vamos imaginar que agora eu dei uma passada e o meu atual passa a ser o segundo item da lista e o meu próximo passa a ser o terceiro item da lista.
Então, essa posição aqui agora tem que ser 1. Então, eu preciso, cada vez que eu fizer essa iteração aqui, eu preciso incrementar a minha posição. Tá? Então, vamos lá. Poderia ter sido trocado por um for, né? Mas é porque o while já estava pronto. Eu estou simplesmente fazendo essa alteração aqui, porque meu objetivo é esconder o item lista. Tá? Então, retorna o endereço, não. Retorna a posição do item na lista. Não encontrei, lista vazia. Ok. Ok, acho que está tudo tranquilo. Tá? Eu preciso fazer esse teste aqui, porque o que acontece? Se eu não tiver nenhum elemento na lista, o meu atual, que é o próximo, é o primeiro item da lista, só que isso aqui é nulo. Tá? Então, próximo é nulo. Vamos imaginar que minha lista está vazia. Próximo é nulo, então o atual é próximo, que é nulo. E próximo é nulo, seta próximo. Isso aqui levanta uma exceção. Tá? Então, eu tenho que garantir que eu tenho pelo menos um elemento na lista para eu poder conseguir acessar esse membro aqui. Então, é por isso que eu fiz esse teste aqui no início, para poder ficar legal. Tá? Eu poderia trocar para for, fazer outras coisas aqui, mas eu estou só aproveitando o máximo de código possível, porque meu objetivo do vídeo aqui não é fazer nada otimizado nesse momento. É só garantir que item lista não é visível, tá bom? Então, o procura item aparentemente está ok. Insere na enésima posição. Esse aqui a gente alterou também. Então, insere na enésima posição. Olha só o que eu tenho que fazer. Agora, eu sou responsável por criar o elemento da lista, o item lista, que vai armazenar esse novo item aqui. Tá? Então, no caso, deixa eu ver, item, vou chamar de item aqui também. Só que eu vou usar o nome novo item aqui para outra coisa. Então, eu vou criar um item da lista. Então, vamos lá. Vou aproveitar essa função que eu já tinha feito, tá? Porque não faz sentido eu fazer ela toda de novo. E o que ela espera? Espera a informação que eu vou armazenar. Então, eu vou chamar aqui de item. Ou eu poderia trocar tudo para info, não importa. A ideia é o seguinte, é que eu acabei de criar o item agora, coloquei ele na memória e armazenei essa informação nele. Então, o que eu vou fazer? O meu próximo, se a minha posição é 0, continua sendo quem o primeiro apontava. Então, nada disso aqui mudou. Ó, tá? Porque se eu estou inserindo aqui no início da lista, eu vou ter que fazer o meu novo item apontar para onde o primeiro estava apontando. Então, isso aqui continua exatamente igual. E o seguinte, e como que eu faço para caminhar até a enésima posição? Exatamente igual aqui, ó. Tá? Então, nada mudou. Só que agora eu sou responsável por criar esse novo item da lista aqui, ó. Tá? Então, eu criei ele. Se eu sou responsável por criar, eu sou responsável por destruir também. Tá? Que tem a ver com o tempo de vida que eu falei no início do vídeo. Eu não quero
que quando eu retire um elemento na lista, que ele fique aí vagando por aí, tá? Então, isso daqui não vai existir, ó, nenhum desses. Nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, tá? De acordo com nossas modificações, todos esses item lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui sumiram. Então, eles vão sumir aqui também do nosso desenho. Então, eu sou responsável por criar, beleza, incremento o número de itens, então, até aqui, aparentemente ok também. Agora, e remove da enésima posição? O que eu tenho que fazer? Eu vou caminhar até o item que eu caminhava, tá? Igualzinho eu fazia. Só que agora eu tenho que dar um free no elemento que eu estou removendo. Essa que é a ideia, porque como eu criei o elemento aqui, eu tenho que destruí-lo também. Deixa eu ver se eu criei alguma função de destruir ou só de criar. Item lista só tem de criar. Então eu vou dar um free nela lá mesmo. Lista. Ah, tá. Beleza, vamos lá. É porque o meu primeiro é um void pointer. Então, se ele é um void pointer, ele não conhece próximo aqui, né? Então, isso daqui é um item lista pointer. Beleza, agora tem, né? Porque eu estou falando que isso tudo aqui agora é um item lista pointer. Beleza, fiz o cache, tudo tranquilo. Só que é o seguinte, onde é que está o elemento que eu precisava remover? Porque aqui eu simplesmente tirei ele da lista. Então, olha só, como eu queria remover o primeiro, eu pulei ele, não tem jeito de eu apagar ele mais. Tá? Então, eu preciso salvar o elemento a ser removido aqui antes. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, qual que é o item que vai ser removido? O primeiro. Tá? Porque eu estou removendo o primeiro item da lista. Então, vou colocar aqui, ó, item a remover é o primeiro. E aqui, eu vou caminhando, e aqui, ó, quem que eu estou pulando, vamos dizer assim? É o próximo aqui, né? Porque o atual próximo agora vai apontar para o atual próximo próximo. Então, esse carinha aqui, ó, vai deixar de existir na lista. Então, vou colocar aqui, ó, item a remover é igual a atual próximo. Tranquilo? E agora, no final de tudo, eu removo o item. Dou um free nele. Então, vamos ver se isso aqui compila. Beleza, compilou, sem warning, sem nada. Vamos dar uma olhada para ver se funciona isso aqui também? Deixa eu só ver se tem alguma observação a ser feita aqui. Seria interessante verificar... não, já estou fazendo aqui, ó. Se eu tenho elemento suficiente para remover, porque senão eu posso passar aqui muito mais do que devo e depois tento dar um free numa coisa que não faz sentido. Mas eu já estou fazendo esse teste aqui no início. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada na minha lista. Minha lista não tem nenhum elemento. Agora ela tem um elemento, que é o primeiro, tá? Só que observe que eu não consigo ver essa informação do primeiro, porque o primeiro ele é um void pointer.
tá? Então, eu não sei nada sobre ele, eu só sei o endereço dele. Então, é uma coisa que fica um pouquinho complicada de analisar desse ponto de vista aqui. Porém, eu posso fazer o seguinte, ó. Minha lista primeiro é um item lista beleza, tá? Então, o que que acontece? Eu fiz o mesmo cast que eu fiz lá no código. Então, eu estou falando, olha, que o minha lista primeiro, eu quero tratar ele diferente de um void pointer, porque aqui, ó, eu tenho ele como void pointer, mas void pointer não vai me permitir ver as informações. Então, eu transformei ele num item lista pointer, que agora eu consigo ver info e próximo. Então, beleza, acabei de inserir o 20, vamos dar uma olhada. Agora, eu inseri o 20 e depois inseri no início da lista, então eu tenho 10 como primeiro e 20 como segundo. Então, vou dar uma olhada aqui, ó. A minha lista tem 2 itens, o meu primeiro é o 10 e o meu próximo é o 20. Agora eu vou inserir o 15, então eu vou ter 15, 10, 20. Então aqui, ó, 15, 10, 20. 3 itens. Agora eu vou inserir no início da lista, então eu vou ter 32, 15, 10, 20. 32, 15, 10, 20. Agora eu vou inserir entre o 15 e o 10. Então, 32, 15, 18, 10, 20. E agora eu vou inserir no final da lista o 17. Então, 32, 15, 18, 10, 20, 17. Vou imprimir a minha lista. Então, vamos dar uma olhada aqui. 32, 15, 18, 10, 20, 17. Vamos ver. 32, 15, 18, 10, 20, 17. Beleza. Vou remover agora o da posição 5. Então, eu vou remover o 17. Beleza. Vou remover o da posição 2. Então, eu vou remover o 18. Vou remover o da posição 0, então vou remover o 32. Beleza, tá aqui minha lista. Tranquilo, gente? Então, o que que acontece? Eu agora não tenho, no ponto H, nada mais relacionado com item lista. Item lista é uma informação única e exclusiva da lista. Então, ela está disponível só aqui dentro do ponto C. Observe que eu continuo tendo uma lista formada de item lista, mas quem usa a lista não sabe disso. Tá? Então eu estou encapsulando, não tem esse conceito, vamos dizer assim, em linguagem estruturada, né? Porque isso é uma das coisas de programação orientada a objeto, mas vamos dizer que eu estou escondendo. Tá? Então eu estou utilizando aqui o termo encapsular, como sinônimo de esconder. Então, eu estou escondendo a informação de que uma lista é formada de item lista. Eu precisei colocar esse void pointer aqui, porque a minha lista precisa da informação de quem é o primeiro. E se eu escrevesse item lista underline t aqui no lugar do void, o compilador ia me perguntar quem é o item lista. Aí eu teria que colocar ele aqui e por aí vai. As coisas que nós já discutimos, que não faz sentido. Então, todo mundo que usa agora lista encadeada.h usa só o que está relacionado com lista, não mais item lista. Tranquilo? Então, de C é isso. O que acontece? Esse vídeo já está assim, extremamente longo, porque eu expliquei aqui o conceito relacionado com esconder a informação, com o tempo de vida,
Então, se eu tirar, vamos corrigir o desenho. Eu não tenho mais isso aqui, ó. Então, se eu não tenho mais isso, eu não tenho mais isso. Se eu não tenho mais isso, deixa eu tentar fazer alguma coisa mais rápida aqui. Nem isso. Não tem nada disso aqui mais. Consequentemente, eu não tenho nenhum desses links aqui, ó. Isso aqui foi embora, tá? Porque a partir do momento que eu destruí ele, se eu destruir ele, eu destruí essas informações todas aqui, ó. Só que para não poluir muito, e talvez eu vá usar essa informação aqui depois, eu vou simplesmente apagar os links aqui. Que eu não sei ainda quais vídeos eu vou fazer. Então pode ser que esse desenho ainda seja útil. Não vou apagar ele aqui não. Estou só removendo os links e vou colocar uma marca da morte nele aqui. Para dizer que eles foram excluídos. O bom é que o desenho está igualzinho do quadro aqui, ó, todo manchado. Então tá bem verdadeiro mesmo. Então é isso aqui. Então olha só, todas as informações referentes a item lista são conhecidas só dentro da lista. Então se eu destruir a lista, isso aqui tudo vai embora. Tá? Essa aqui é a ideia. Então eu tenho que fazer aqui um método que destrói a lista. Mas isso é só ir andando pelos elementos e removendo. Tá? Não, como eu falei, o vídeo já está longo, não vou fazer isso aqui não. Depois, quando eu disponibilizar o código, vai estar completo, cheio de comentário, tudo, aí vocês dão uma olhada na como que eu fiz para remover. Mas basicamente é ir caminhando e dando free, caminhando e dando free, caminhando e dando free. Beleza? Mas eu preciso mostrar uma coisa aqui. Quando eu tenho em C Sharp, esse item lista aqui, ó, não pode ficar do jeito que está. Porque mesmo que eu tire o public aqui, ele ainda é visível dentro da minha unidade de compilação. Então, em teoria, as coisas aqui, ó, ainda podem ser criadas. Então, a única maneira que eu tenho de ter um item lista que não é visível fora da lista é pegando todo esse item lista, colocando aqui dentro da lista e falando que ela é private. A partir do momento que eu fiz isso aqui, beleza, só um comentário, depois eu analiso cada uma das coisas aqui. Mas a ideia é o seguinte, esse item lista agora não é visível mais do lado de fora. Eu posso até remover esse arquivo aqui. Então, vou salvar ele. Então, se ele não é visível mais do lado de fora, ele é private, nenhum método que exporta item lista pode ser acessado do lado de fora. Então, aqui, ó, igualzinho aconteceu lá no C. Todo mundo que estava vendo item lista começa a achar ruim. Tá? Então, eu tenho que fazer as mesmas alterações no restante aqui. É só seguir o que a gente fez lá em C. E
ir trocando, tá? As coisas aqui. Eu não preciso me preocupar com a questão de o primeiro não ser esse aqui, ó, ser algo tipo object, um void pointer, igual eu fiz lá em C, aqui não tem, né? Mas fazendo um paralelo aqui, porque essa informação ela não é disponibilizada. Então eu vou ter que tirar isso aqui, porque item lista não é conhecido, e por aí vai. Tá? Eu não posso aqui, ó, tá falando que a minha visibilidade aqui, traduzindo isso aqui com outras palavras, a visibilidade do item lista não me permite eu exportar ele aqui, tá? Por quê? Porque a visibilidade é menor do que esse método aqui acessa. Então, se ele é um método público, esse carinha aqui, ó, tem que ser no mínimo público. Tá? Como ele é private, eu não consigo acessar. Tranquilo? Então é só ir fazendo as alterações igualzinho foi feito em C. As alterações são mínimas. E aí vocês têm um código em C Sharp e que tem o conceito de item lista embutido. Tá? Então, assim, é bastante simples. Agora, em Java, eu quero fazer uma coisa diferente. Em Java, eu não preciso necessariamente pegar esse item lista aqui, ó, e fazer com que ele seja uma classe privada de lista. Eu posso simplesmente falar que ela é nada. Porque a partir do momento que ela é nada, ela é package. Então, ela só é visível para quem herda dela ou para quem pertence ao mesmo pacote que ela. Como lista pertence ao mesmo pacote de item lista, o meu lista continua acessando o item lista. Agora, o main, como ele faz parte de outro pacote, aí ele não conhece mais item lista. Tá? Então, essa é a única ressalva que eu vou fazer aqui. Vou tirar esse public. Por que eu não fiz isso aqui em C Sharp? Porque em C Sharp eu não tenho o conceito de package. Tá? Não tem nenhuma visibilidade que seja semelhante ao package de Java. O que a gente tem de mais próximo em C Sharp é o internal. O internal permite que algo seja visível só dentro de uma unidade de compilação. Como aqui todo mundo está dentro da mesma unidade de compilação, então acaba que todo mundo vê. Tá? Então, a única maneira de eu efetivamente esconder isso para não poder ser utilizado aqui é tornando a classe private. Em Java eu tenho esse artifício aqui, que é falar que algo é package. Se eu não escrever nada, então eu tenho public, private, protected e package. Se eu não escrever nada, é package. Tranquilo? Então, ele é visível aqui dentro da lista. Então, é só ir fazendo as alterações. Esse vídeo ficou mega longo, eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu estou gravando esse vídeo aqui. Só depois que eu finalizar ele que eu vou ter uma ideia, mas essa questão de esconder a informação, ela é muitíssimo importante. Tá? Eu vou mostrar um pedaço de código aqui para que vocês tenham uma ideia do que é que eu estou falando. Eu já tinha deixado preparado aqui. Isso daqui é uma lista encadeada. No caso do Java, uma linked list é uma lista duplamente encadeada. Mas eu só quero mostrar o seguinte. Apesar de eu usar lista, aqui ó, nenhuma delas me fornece informação interna dela, né, do que ela é composta. Como eu vou mostrar o código para vocês vão ver que uma lista encadeada em Java é composta de nodes. Então, olha só, a minha lista é composta de nodes. Se eu der uma olhada nela aqui, ó, o node é uma classe interna de... Inclusive faltou... Não preciso do static lá, não. Então, ela é uma classe interna da minha classe linked list aqui, para ela poder ser visível e utilizada somente dentro
dessa classe. Então, ele é uma lista duplamente cadeada, porque eu tenho aqui o próximo e o anterior, né? Mas o que eu queria enfatizar aqui no caso do código é só que a informação interna, a representação interna da lista encadeada, que é esse node aqui, que é o equivalente a um item lista nosso, não é visível do lado de fora. Tá? Então, é bacana que eu tenha listas onde a representação interna não é conhecida. Tranquilo? Então, eu vou finalizar esse vídeo, vou deixar por conta de vocês finalizar a implementação em C Sharp e em Java. Eu depois vou disponibilizar o código no meu Git, tanto de C, quanto de C Sharp, quanto de Java comentado, e já com outras coisas, então vai estar completo, tudo linkando, mas eu acredito que com a explicação que a gente fez aqui em C, e mais essas pequenas alterações de ter passado o item lista para dentro de lista, tornando privado aqui em C Sharp e tornando ele package aqui em Java, já seja o suficiente para vocês continuarem. Então é isso, gente. Até mais.